Ok, boa tarde, dia 20 de março, sexta-feira, estamos aí com mais um Panorama Brasil, com as notícias do Norte e do Nordeste no programa de hoje. Vamos falar aí sobre a situação da pandemia, como não pode ser diferente, falar da situação do lockdown, que não é bem um lockdown, como a gente tem visto aí em vários lugares do país, situação de quem está trabalhando sem salário, sem condições de trabalho, e também de quem não tem trabalho, quem está desempregado. Tudo isso no programa de hoje, mas antes, chama você a ficar ligado na nossa programação, se inscrever no nosso canal e curtir aí e compartilhar o link do nosso vídeo nas suas redes sociais. Bom, vou começar com uma notícia que se relaciona pela falta de infraestrutura, pelas péssimas condições em que vive a população. Mas é a situação das chuvas no Ceará, em Fortaleza. Teve alagamento aí de ontem para hoje. Peço para o companheiro Lino Almeida falar com a gente. Boa tarde, Lino. Lino, nos ouve? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Patrícia. A situação de Fortaleza ontem foi complicada. 121 milímetros deixou a cidade, como é de costume, debaixo d'água. A falta de drenagem na cidade deixou várias casas inundadas, alagadas, aquela coisa toda. Nós queremos chuva, mas queremos também uma cidade onde as pessoas possam transitar normalmente sem nenhum problema de alagamento da casa. Tem coisa pior do que você levantar às 2 da manhã e sua casa está meio metro d'água dentro de casa. É um negócio completamente fora de lógica, onde o cidadão perde os móveis, todos os móveis que ele comprou ao longo de vários anos, e aí a situação mais complicada é quando tem uma pessoa doente nessa mesma residência, que aí precisa ser vida para outro local essa locomoção. É uma situação complicada. Nós sofremos isso aqui no Juazeiro, sofremos isso no Crato, sofremos isso no Barra, sofremos isso em todo mundo sabe que quando chega essa época chove. Os prefeitos não preocupação em fazer um serviço onde essa drenagem possa dar a água da chuva e levar para o local onde tem um córrego, alguns tipos. Então, Fortaleza ontem viveu um dia de caos nesse temporal que caiu na Grande Fortaleza. Infelizmente, é uma notícia que a gente dá todos os anos a mesma coisa. Aconteceu, próximo ano a gente vai dizer, olha, no ano passado a gente falou isso, vai acontecer de novo. Passo para ti, Rafael. Ok. Agora a companheira Patrícia Paiva fala para a gente também de outro tema ainda não relacionado à Covid, mas de uma situação grave e cotidiana, né, que vem se intensificando nesse último período, é o caso das queimadas na região norte. O estado do Tocantins teve 2,4 milhões de hectares destruídos por fogo em 2020, né? E a maior parte dessa área estava aí dentro de propriedades rurais. A segunda maior parcela foram as terras indígenas. Agora, 2,4 milhões de hectares, isso daí é uma coisa assim meio difícil de dimensionar, né? Patrícia, boa tarde. O que significa, qual que é o tamanho desse estrago, né? Boa tarde, Rafael, boa tarde, Lino. Essa situação de queimadas é uma situação gravíssima aqui na Amazônia, né? Já foi constatado que desde do início do governo Bolsonaro, anteriormente até, um aumento significativo da quantidade de áreas devastadas, né, de queimadas, né?
Isso aí é uma prática recorrente há bastante tempo que se intensifica nesses governos agora, né? Desde do Temer até Bolsonaro, gravando no Bolsonaro, por conta da ausência de fiscalização. Pelo contrário, né, a gente percebe que as, as leis, né, as medidas que são tomadas, que dizem, né, que a princípio deveriam coibir essa prática, limitar, elas são elaboradas para evitar, dificultar a fiscalização e, de certa forma, acaba incentivando o aumento da devastação, né? Eu não sei te dizer quanto que é 2.2.442.442.408 hectares. Quanto que é isso, uma dimensão, o tamanho que é isso, mas me parece bastante significativa, dentro do estado do Tocantins, né? E é uma área bastante significativa. Só que o que chama atenção, assim, é o fato de que está dentro das propriedades rurais, né? Então, por que são feitas essas queimadas? Em benefício, em prol do agronegócio, né? Então, existe um incentivo para que isso. Já existia uma prática popular, diria, na Amazônia, né, de se queimar o roçado para plantar. Só que hoje em dia se sabe que isso é uma prática que degrada o solo, né? Mas em relação a essas queimadas, são todas queimadas em locais que não deveriam, né, para expandir ou a pastagem ou a plantação, são queimadas irregulares, né, incentivadas pelo próprio governo para que ocorra, né, essa expansão do agronegócio, que é quem banca, né, o governo Bolsonaro e os governos anteriores mesmo, diria, né, o agronegócio no Brasil, né. Então é uma coisa bastante grave. Isso aí é só uma pequena amostra, o que acontece no Tocantins, porque isso se repete em todos os estados da região norte, o Amazonas, o Pará, significativamente, né, que é o que mais tem áreas degradadas, o Pará. Então é uma prática recorrente e que passa batida, assim, diante da sociedade, né, porque não existe fiscalização, não existe nem pessoas. Alô, produção, parece que a gente teve problemas aqui com a chamada com a companheira Patrícia, mas para dar uma ideia para quem está assistindo o programa, um campo de futebol tem uma área aí máxima de aproximadamente 10.800 metros quadrados. E isso daí equivale, né, a mais ou menos 1 hectare. 1 hectare seriam 10.000 metros quadrados. Então a área que foi consumida pelo fogo, né, nada menos que 2.400.000 campos de futebol. Dá para ter uma ideia do tamanho? É dose, né? Bom, Lino, voltando para o Ceará, situação da pandemia, a Covid mantém aí mais de 90% dos leitos de UTIs nos hospitais ocupados já há 2 semanas. E nesse último dia, nas últimas 24 horas, o Ceará teve aí o maior quantidade de pessoas mortas desde junho de 2020. Quer dizer, em mais de 9 meses, o Ceará já acumulou em um dia o maior número de mortos em um único dia. Como é que essas duas coisas se combinam na atual situação da pandemia no Ceará, Lino? Complicada. É a ocupação do leito de UTI, que chega a 90% a 14 dias seguidos. No estado todo, a gente já tinha comentado. Nas 24 horas, foram 249 óbitos. O maior registro de mortes de Covid foi nessa quarta-feira, desde junho de 2020.
Se a gente fizer uma analogia com a quantidade de pessoas que morreram em Cuba, por exemplo, que é um país pequeno, pobre, talvez mais pobre até do que o Ceará, morreram 410 pessoas, mais ou menos. Então, no Ceará, em um dia só, morreram 249 pessoas. É uma coisa absurda. Aqui na minha região, é um pouquinho até mais complicado, porque como a gente tem um hospital regional do Cariri, é um hospital grande, tem mais 2 hospitais em Barbalha, mas cada um tem 10 leitos. Eles estão fazendo mais um... Foi desmontado um hospital de campanha bem perto de onde é o Hospital Regional do Cariri, e agora está sendo feito um outro hospital de campanha no próprio local onde é o Hospital Regional, no estacionamento do Hospital Regional, está sendo montado um hospital de campanha que não era nem para ter sido desativado o outro hospital de campanha. Ou seja, se faz duas, como que chama? Você destrói um praticamente, porque na realidade o prédio já estava pronto, só aproveitou a edificação e colocou as camas e as canalizações, e é algo tão complicado que a gente diz, poxa, mas e por que esse povo não faz isso, não pensa isso de uma vez? Por que não deixou o hospital de campanha lá e esse dinheiro que está sendo gasto nesse hospital de campanha agora poderia ser feito em outra, sei lá, em outro gasto, como, por exemplo, vacina, etc., ou algum meio de manter a população viva. Mas não, eles não estão nem preocupados com a população brasileira, muito pelo contrário. E o prefeito, como eu já falei outro dia, o prefeito de Juazeiro, como ele é bolsonarista, ele faz tudo de acordo com o que o Bolsonaro pede ou manda. Na verdade, quem está fazendo esse hospital de campanha é o governador do estado, porque o hospital Regional do Cariri, ele é estadual. Acontece que você precisar hoje de um leito de UTI na cidade de Juazeiro, na cidade do Crato, na cidade de Barbalha, você não vai encontrar. A mesma situação a gente tem em Fortaleza, que é uma capital com mais de 2 milhões de habitantes, você não vai encontrar leito. E você pergunta, e aí? Cadê o hospital de campanha que foi feito no estádio, em um dos estádios lá em Fortaleza? Também foi desmontado. Ah, mas a pandemia não volta, não sei o quê. Ela voltou com muito mais força, ela voltou com muito mais intensidade. Foi a nova cepa, que é essa variante, ela é muito mais letal do que a anterior. Ou seja, de março, a pandemia começa em março, e nós estamos em março, e não foi feito simplesmente nada. Se a gente olhar a quantidade de mortes no país, mais de 303 mil mortos, é um negócio absurdo, tenebroso, que a gente tem que dizer, olha, tem que sair do poder, não temos como ficar com esse genocida no poder. Gente, infelizmente, não tem criatura que mata as pessoas, que mata os trabalhadores, no poder, está matando nossos trabalhadores. Passa a palavra. Agora sim, com a companheira Patrícia, para a gente comentar em cima desse problema da falta de leitos, né, e do hospital de campanha eleitoral aí que é aberto, como a gente vem vendo aí em todo o país. Na região norte, nós temos aí o caso curioso, né, da sobra de vagas em hospitais, né, é o caso dos hospitais das Forças Armadas, né, estão aí reservados no Amazonas, com mais de 70%
das vagas aí guardadas, esperando militares aparecerem doentes. Falta no país inteiro, mas está sobrando aí. Será que essa situação se repete em outros hospitais militares pelo país afora, Patrícia? A probabilidade, acho que sim, né? Reserva de mercado, né? Essa situação de ausência de leitos, a gente viu aquele caos, né, que foi em Manaus no início do ano, de ausência de leitos, pessoas, né, em casa. Aí foi denunciado, né? Essa foi uma denúncia que ocorreu que em Manaus havia essa reserva de mais de 70% dos leitos para áreas, enquanto o restante da população não havia leitos, né? Então, houve uma medida cautelar do Tribunal de Contas da União, né, para que fossem disponibilizadas essas informações a partir dessa denúncia, né. É claro que a gente sabe que isso não vai, os resultados dessa investigação, né, que vai ser respondido, não vai vir à tona, né, para a população, para a sociedade. Se vem de forma manipulada, né, a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo, são denúncias, né, mas com certeza isso se repete em outros locais. Agora, é importante a gente lembrar que os hospitais militares, eles recebem verbas, né, públicas, né, então, eles têm que dar uma resposta, né, embora seja destinado aos militares, eles podem e devem, né, servir à sociedade, né, servir à população. E o que a gente viu em Manaus certamente se repete no restante do país, nos demais, nas centenas, né, de milhares, não sei quantos hospitais militares existem no país, certamente tem essa reserva para os militares. A gente, principalmente agora, né, nesse governo militar, a gente não tem como a gente saber, né, o que acontece exatamente no restante do país, mas é uma situação gravíssima, né? A população está morrendo sem os governos todos, né? Embora a gente saiba que não tenham feito muito para aumentar esses leitos, sabendo que existem esses leitos disponíveis, né? 2/3 é muito, né? Dos leitos disponíveis, e não está disponível para o restante da população, né? É uma coisa muito grave mesmo. Agora, ainda mais se você considerar que o governo Bolsonaro é o governo que mais tem militares em postos de comando, cargos de responsabilidade e à frente das estatais, mais do que a ditadura militar. Imagina se eles não estão levando alguma vantagem nisso, né? Bom, situação no Acre, sobre a ampliação de leitos, um médico infectologista respondeu aí a questão sobre por que não se abrem mais vagas. Bom, a resposta é simples: não tem mais espaço, não tem equipamento, não tem pessoal qualificado para trabalhar nas unidades, falta aí todo tipo de material. Além disso daí, né, os que estão trabalhando estão aí sem receber, né, desde dezembro do ano passado, o auxílio e as horas extras aí pelo trabalho realizado também no Estado. Agora, o Estado não tem como investir em nada disso, não dá para comprar equipamento, nem mesmo fazer aquele famoso hospital de campanha eleitoral que a gente viu agora no Ceará. Não dá para criar condições aí para atender a população, Patrícia? Pois é, Rafael, essa situação que foi denunciada, né, pelo médico infectologista Thor Dantas, ele é da frente Covid aqui de combate no Acre. Há muito tempo ele vem alertando sobre a situação, né? Foi construído um hospital de campanha, mas na verdade foi uma adaptação de um hospital que já havia. O hospital de traumatologia se transformou em um hospital de Covid, né? Era um espaço bastante grande, foram criados, se eu não me engano, 100 leitos, não tenho certeza quantos leitos foram criados, mas foram um número para o nosso tamanho, a nossa região, na época, significativo. Mas a questão, assim, não há possibilidade de criar mais leitos pela questão que também não existe equipes qualificadas, não houve um preparo
anterior, sabendo da existência de uma pandemia, né? E das consequências, com certeza a ciência, né, se bem consultados os profissionais ligados, que têm conhecimento a respeito de como enfrentar uma situação dessa, se saberia que deveria ter sido criados mais hospitais de campanhas, quanto contratar pessoas para trabalhar, né? O que está acontecendo? Desde o início da pandemia, nós temos muitos profissionais afastados, que são grupos de risco, né? Eu mesmo trabalho na área da saúde, né? São grupos de risco, as pessoas estão afastadas, né, devido ao risco, ou afastadas porque tem sequelas, inicialmente houve muita infecção de profissionais de saúde, então houve uma diminuição do quadro de funcionários, e claro que isso tudo está relacionado também ao fato de que os profissionais estão sobrecarregados, porque você trabalhar 12 horas seguidas, e como eles trabalham, né, muitas vezes assim, dobrando a carga horária por conta de sempre foi assim, né? As pessoas trabalham dobrada a carga horária para a questão de aumentar suas rendas, né? Dentro de um ambiente hospitalar, isso é um risco enorme, assim, para a contaminação, porque o profissional está extremamente cansado, qualquer vacilo, ele pode se contaminar. Então, não houve esse preparo no sentido de contratar mais profissionais. Existem profissionais à disposição no mercado de trabalho, pessoas esperando, inclusive, para ser contratadas, né, para ser querendo trabalhar, só que isso demanda um treinamento, não é qualquer pessoa que pode trabalhar dentro de uma UTI, por exemplo, né, ela tem que ter um treinamento super especializado para que ela possa executar essa tarefa de forma segura, né, tanto para os pacientes. Não é à toa que no Brasil, né, o número de mortes de pessoas entubadas é 80%, enquanto no restante do mundo é 50%. Quer dizer, isso mostra o quê? Profissionais que não houve o preparo adequado, né, falta de recursos. Então, é uma logística muito grande, é isso que o médico denuncia. É uma logística imensa que não vai ter como você dar essa resposta necessária à sociedade imediatamente, né? Além disso, esses profissionais que deveriam ser incentivados o trabalho deles, né, no sentido de ter a sua insalubridade corretamente, né, paga, os seus adicionais, o governo não está pagando mais, né. No início da pandemia eles pagavam, né, dobraram a própria insalubridade dos profissionais de saúde, porque era muita gente também alegando, entrando com atestado médico, alegando problemas de saúde, para não enfrentar, realmente tem risco, né, profissional de saúde, né? Então, houve esse incentivo que houve no início da pandemia, foi cortado agora, além do incentivo, outras gratificações, né? Houve essa semana um protesto, né, dos sindicatos ligados à área da saúde, sindicato dos médicos, sindicato dos condutores de ambulâncias, enfermeiros, em relação a isso, né? Foi na terça-feira, e foi uma manifestação que ocorreu no estado todo, 22 municípios, os 22 municípios do Acre, dos profissionais de saúde, em protesto à questão do abandono, né, da negligência do governo do estado em relação aos direitos dos profissionais de saúde, né? Então, se a gente não cuidar dos próprios profissionais que estão ali na frente, né, que dirá o restante, né? Então, não existe essa possibilidade de aumento imediato, tanto das UTIs, né, por recurso, acredito que é possível, mas por uma questão de pessoal, não existe pessoal qualificado. Esse é o relato. Ok. Bom, tenho certeza que a situação não é muito diferente país afora, mas dando destaque agora para um outro aspecto dessa situação, tá como o governo lida com o problema do lockdown. Isso daí no Ceará também está se representando aí como diversas partes do país, onde há o lockdown, mas é apenas uma formalidade, porque a população não tem emprego, não tem o que fazer, né? E os pequenos comércios, todo tipo aí de pequenos proprietários afetados pela crise, tem que manter as portas abertas e a sua contrapartida
né, aqueles que estão desempregados há muito tempo já recorreram aí ao trabalho ambulante para sobreviver, continuam nas ruas. Mais detalhes sobre a situação disso no Ceará, Lino? Na verdade, aquele lockdown que não, o governador insiste em lockdown, só que eles precisam o famoso feijão no prato durante o dia. Essa turma vai para a rua, vai vender o seu material. Nós estamos com um problema aí com a conexão com o companheiro Lino. Eu ia então chamar a próxima matéria aqui para a companheira Patrícia. Que na verdade não é bem assim, gente. O bate na porta, o criatura abre e o pessoal entra para comprar. Porque na verdade essa turma precisa vender. Nós estamos há um ano praticamente dessa pandemia e isso não foi feito nada resolver a situação do trabalhador. Por exemplo, aqueles 600 que tinha, que já não era muita coisa, e com a inflação de hoje é que não tem condição, principalmente se por acaso vier alguma outra na faixa de R$250, que não tem a menor condição de um pai de família sobreviver com esse valor. Acontece que na cidade do Crato, algumas lojas que vendem material de celulares permanecem com as portas abertas e funcionando regularmente no centro comercial. Ou seja, o cara, como é que a gente vai dizer, mas o senhor vai ficar em casa? E ele vai dizer, você vai me dar comida para que eu dê comida para minha família? Ele não vai ter condições disso. Então ele tem que ir para a rua, ele tem que tanto tem que sair para vender isso, quanto ele tem que deixar um pouquinho da loja dele aberta. A situação dele, pelo menos, ele conseguir, pelo menos, colocar alimentação na mesa. Foi constatado que é o setor que provoca a contaminação do coronavírus, pois as lojas seguem o protocolo de segurança, fizeram adequações recomendadas, tem pouca movimentação. Isso é o que se conta, né? Na verdade, não é bem isso que a gente vê isso quando a gente chega por lá. A coordenadora de Vigilância de Saúde do Crato, Arline Sampaio, ressalta que a Vigilância Sanitária tem realizado fiscalização em conjunto com a PM, só que é o seguinte, de nada adianta tudo isso, essa repressão toda em cima do trabalhador, quando esse precisa comer, esse precisa vestir, esse precisa pois nem o governo do estado, nem a prefeitura municipal, nem o presidente da República dão as condições para que esse cidadão fique em casa. Então, conclusão da história, essa situação de lockdown é uma mentira, é uma balela, porque em todas essas cidades aqui da região, Juazeiro, Crato e Barbalha, você vai encontrar o pessoal que abre teve até uma reportagem da Globo que a moça disse, mas nós não encontramos local para estacionar, porque o local da Zona Azul estava todo ocupado. Lógico, os lojistas estavam todos nas suas lojas. Isso é uma situação recorrente, onde não vai jamais funcionar o lockdown. Mas precisa fazer o lockdown para diminuir a quantidade de pessoas na UTI. Concordo plenamente. Agora, e quem vai pagar o salário? Não adianta alguém chegar aqui e me dizer, não, mas tem que ser feito o lockdown porque isso, porque aquilo. Sim, tudo bem, beleza, ótimo. Mas sem as condições mínimas para que esse cidadão possa fazer o lockdown, ele não vai fazer nunca lockdown. Ninguém vai fazer lockdown sem ter as condições.
é totalmente diferente eu não sei se tem algum país que a situação possa ser diferente, onde o cidadão receba um salário lá, eu não diria nem os 5.400, mas vamos supor que a pessoa recebesse R$ 3.000 por mês durante o período da pandemia. Pelo menos ele ficaria em casa. Ele não iria fazer isso que ele está tentando fazer, porque o governo não dá as condições. Se o governo não dá as condições, ele vai criar as condições para tentar sobreviver, para tentar manter a sua família. Infelizmente, isso acontece no Brasil todo. E o pior é que nessa história toda, nessa narrativa, o Bolsonaro ganha esse povo para o lado dele por conta de que tem muita gente que diz o responsável por lockdown é o Camilo. O responsável é o governador, seja lá de qual estado for. Então, o Bolsonaro sai ganhando nessa narrativa porque os governadores não têm a condição ou não querem fazer o trabalho de dar as condições para que tanto os pequenos comerciantes quanto os médios comerciantes possam ficar em casa. Infelizmente, essa situação ocorre no país inteiro. É triste, é terrível a gente saber disso e saber que a vacina está bem ali. Existe vacina lá nos países aqui mais ricos. Porém, nós aqui no Brasil, no terceiro mundo de modo geral, não temos vacina e nem sabemos quando um dia essa vacina vai chegar aqui. Passa a palavra. Bom, e para a gente completar a pauta de hoje, peço para a companheira Patrícia contar para a gente como é que é viver aí sob a ameaça de você ser multado por estar na rua sem máscara, né? Porque além disso, você também tem toque de recolher no Acre. Não tem recursos para a saúde, não tem recursos para manter a população trabalhando, ou pelo menos alimentada no meio da pandemia, mas, né, toda a possibilidade de reprimir a população está sendo aproveitada, não é isso? Evitar que a pandemia aumente, né, as contaminações, aumente os casos de morte, né, porque a gente sabe que só a vacina em massa, né, da população é possível conter isso, né, junto com o decreto que restringiu as atividades comerciais, veio essa notícia de multa se você não usar máscara, né, a questão, assim, é repressão de todo lado. Eu, como inclusive profissional, né, pessoa que trabalha na área da saúde, eu não posso ser contra o uso de máscara, né? Seria um contrassenso, né? Isso. É necessário o uso de máscara, mas a questão é que não é a questão de você multar as pessoas, né? De você fazer um trabalho educativo, né? E fornecer essas máscaras para a população, porque o que a gente vê são as pessoas mais pobres, né, principalmente, utilizando aquelas máscaras quando querem usar, quando elas acham necessário, utilizando as máscaras velhas, né, que não são efetivas. Então, é necessário uma campanha de conscientização das pessoas, porque, na verdade, o que acontece é que as pessoas não usam máscara porque existe, em primeiro lugar, um mau exemplo do nosso próprio presidente, né, que inclusive veio ao Acre, né, e aparece em eventos públicos, né, dizem, né, a coisa que a gente mais escuta das pessoas que são os seguidores, né, eu diria, né, porque não dá para ser apoiador do Bolsonaro, tem que ser seguidor do Bolsonaro, né, que nem se segue no Twitter, alguma coisa, é que a máscara não é efetiva. A máscara não é efetiva para você se contaminar, mas ela é efetiva para você proteger outras pessoas, né, se você estiver contaminado. Então, é necessário que se use, sim, é necessário uma campanha, porém, de conscientização, de fornecer para as pessoas máscaras adequadas, mas isso no bojo da repressão toda, que é para se não usar máscara, proibição de
que a pessoa esteja em estabelecimentos públicos, né, ambientes fechados, é uma ditadura, né, para a população. Isso aí. Bom, agradeço a copeira Patrícia, o copeiro Lino, nosso tempo acabou para hoje. Você que está ligado na programação da Causa Operária TV, fique aí conectado com o nosso canal, compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Segunda-feira tem mais Panorama Brasil a partir do 12h15 e a gente se vê lá. Até mais.